Oi, pessoal. Último podcast do ano. O último, mas não o pior, o que eu deixei por último. É um podcast super especial. Estou aqui com um dos meus filhos, o meu filho que me dá mais orgulho ultimamente. Vou apresentar para vocês, porque acho que todo mundo que me segue na internet já sabe de quem que eu estou falando. Estou aqui com o Matheus. Mateuzinho, seja bem-vindo, viu? Fala, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Matheus Soares, sou um dos filhos do Dr. Adriano. E tamo aí, vamos bater esse papo bem interessante e vamos interagir aí. Show, é isso. Pessoal, então... não tem nem que apresentar o Matheus, acho que todo mundo já conhece. O Matheus tem uma história legal, que eu vou contar desde o início, ou ele, se quiser, pode contar. Mas a ideia de trazer o Matheus aqui, para a gente fechar o ano com chave de ouro, é exatamente porque foi um ano diferente, talvez, na área esportiva do Matheus. É um atleta, hoje um atleta de trial, atleta de corrida de montanha, mas que já passou por outras etapas. Mas todas essas etapas... ele tem me ouvido, né? Então eu acho que o interessante trazer aqui é essa troca de experiência, né? De pai para filho. A gente tem uma diferença de idade. Matheus me respeita realmente nas orientações que eu passo, mas é incalculável a capacidade dele de evoluir. Então, às vezes, eu tenho que frear, porque se deixar, ele vai avançando. Então, eu vou deixar ele contar um pouquinho da história dele, quem é o Matheus. Matheus hoje é um corredor, mas ele já passou por várias outras modalidades esportivas. Depois que ele falar um pouquinho, eu conto um pouco do que eu sei desse menino aqui. Diga lá, Mateuzinho. Vamos lá. Como o Dr. Adriano já começou a me apresentar bem, né? Já passei por algumas modalidades. Comecei corrida de rua, fui para o triatlon, por influência do Dr. Adriano também e de alguns amigos. E hoje sou atleta de Trail Run, né? Que é a corrida de montanha. E comecei no esporte... um pouco, não tive o contato bem como é para ter, né? Toda criança, assim, já de berço. Mas já vim conhecer já na fase adulta. E tamo aí. Agora quero esperar as perguntas do senhor aí que a gente vai... Não tem pergunta não. Aqui a gente batendo papo. Matheus é um cara que por si só ele já tem uma agilidade imensa. Os primeiros contatos com o Matheus foi... ele machucando o pezinho dele. Vou contar isso, né? Foi ele machucando o pé. O Matheus, ele era da base aérea, igual que eu nesse momento. Eu estava como chefe da emergência e o Matheus chegou lá porque ele tinha machucado o pé. Foi o primeiro contato com o Matheus, como qualquer outro paciente. A gente fez atendimento relacionado à melhora do pé. Perguntei por que ele tinha machucado o pé em relação a calçado, em relação à corrida. Ele contou um pouquinho ali do destaque dele em relação ao desenvolvimento dele durante os testes de aptidão física que acontece dentro de toda a instituição militar. E pronto. Eu já tinha esse propósito de estar ajudando outros atletas. Contei isso aqui até num podcast bem recente. Eu tinha um atleta que ia competir na competição do Ironman, tá? O João Martins, e eu tinha a proposta de entregar para ele suplementos um pouco diferentes do que simplesmente água, mas para que entregasse para o João e não o desclassificasse, eu tinha que fazer parte dos staffs de hidratação. Então, conversando com o Matheus nesse período, eu consegui me inscrever como staff do Ironman. Contei isso rapidinho na semana passada, no podcast anterior. Eu me inscrevi e fiquei lá como staff de água, de entrega de hidratação para poder facilitar o João. Para resumir, eu conheci um pouco mais do Matheus e do Thiago e o sonho deles era correr o Ironman, não entregar água para atletas. De qualquer forma, é uma profissão digna como qualquer outra, mas o sonho deles não era ficar entregando água, era receber água de outras pessoas. Então foi a proposta que a gente fez para o Matheus e para o Thiago, de que em um ano eles tinham que estar preparados para o Ironman. E ele se preparou. O Matheus não sabia nadar. Então ele vai contar um pouquinho dessa história, como foi, e depois eu continuo contando detalhes dessa vida nossa aqui. Bem, como o Dr. Adriano falou, a gente se conheceu assim numa emergência do hospital da base aérea. No dia anterior eu estava vindo de uma corrida, né? Como eu falei, comentei aqui, eu comecei na corrida de rua. E os meus pés criaram bolha. Ele, como conhece bem, as minhas bolhas não são bolhas normais, são verdadeiras bolhas de sangue, de tanto forçar. Então eu cheguei para ele, não conhecia, só sabia, né? Falei, doutor Adriano,
como eu posso me recuperar mais rápido dessas bolhas? Ele, cara, você vai ter que dar uma parada. Eu, não, eu tenho que ficar bom pro próximo final de semana, já tem prova. E também pensando assim, né, a maturidade daquele tempo, né, hoje já com a cabeça bem formada como atleta, e não é bem assim, uma prova consecutiva um atrás do outro, tem que ser tudo planejado. E eu, não, mas eu tenho que ficar bem rápido. Ele, cara, aí você vai ter que ter um pouco mais de calma, tirar a pele que já tá desgastada, esperar nascer a próxima. Enfim, foi daí nasceu, né, essa amizade, essa parceria, esse contato de pai e filho, né, que eu comento lá nos stories dele, nas próprias publicações, todo mundo fica brincando, mas enfim, criamos esse laço e, por incrível que pareça, ele foi ser staff no Ironman, né, para ajudar o João, dar esse suporte, e eu e o Thiago também se inscrevemos para ser staffs. E lá a gente entregando água, a gente teve essa ideia e trocou. E eu e o Thiago conversando baixinho. Cara, seria um sonho enorme fazer parte dessa história, né? Como o doutor Adriano disse, não entregar água, mas receber água. E lá naquela prova é uma energia muito boa, né? Quem já fez um Ironman sabe do que eu tô dizendo. E assim, eu e o Thiago, a gente conversando baixinho no canto. E ele já atento, ele falou... Se preparem, próximo ano vocês vão estar aqui. Aí o Thiago, brincadeira, né, gente? Brincadeira. A gente não estava preparado. É como ele falou, eu não sabia nadar. Mas eu sabia do meu potencial, do que eu sou capaz de fazer. Então, tudo bem. Começamos, continuando, treinamos. Eu e o Thiago treinando ali. E eu me inscrevi na escola de natação em 3 para 4 meses eu aprendi a nadar. Realmente comecei na piscina, né, orientação de profissionais, né, professores, e fui pro mar, continuei treinando, e chegou o tão sonhado dia da prova. Eu e o Thiago concluímos, cada um ali na sua limitação. Eu tive um pouco de dificuldade na água, porque tive esse pouco tempo de adaptação na água, mas o ciclismo e a corrida são 2 esportes que eu me conheço bem e sei do meu potencial. Mas foi maravilhoso. Eu tenho um vídeo até hoje e foi uma das primeiras vezes que eu vi esse cara aqui se emocionar na minha chegada. Ele se emocionou. Não me se gabando, como os pessoal diz, né? Mas... Eu me emociono todo dia, Matheus. Cara, caraca, velho, porque eu escutei ele falar... Você está realizando um sonho meu. Então, para mim, isso ali foi grandioso, porque ele me contou da história. Em outros podcasts eu também já escutei, nas lives dele, nos vídeos no Instagram, ele falou que tentou fazer a prova, mas só que teve uma dificuldade no mar. Então, isso ali para mim também foi uma responsabilidade de filho ali, de abraçar aquilo. Então, para mim, aquela chegada, ainda tem um vídeo até hoje, para mim foi emocionante. Não, eu tenho todos os vídeos, não canso de falar isso com os meninos. Realmente, eu tenho essa dívida com o Ironman, mas fica tranquilo que está chegando a data. E os meninos, eles corresponderam muito bem nessa prova, corresponderam na próxima prova, e aí veio a pandemia. E aí o que fazer com esses 2 meninos que eu tinha motivado eles muito para serem atletas, que eu tinha colocado na cabeça deles que eles poderiam ser atletas, mas que veio uma pandemia que impediu qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de competição. Eu não queria que eles parassem. Então nós programamos uma distância de Ironman dentro do condomínio do Thiago. E aí nós realizamos, durante o ano da pandemia, nós realizamos uma distância de Ironman com ele e com o Thiago, que eram os meus 2 meninos nesse momento, e conseguimos concluir essa distância. Pronto. Só que eu estava vendo que o Matheus, né, o Matheus e o Thiago, todos os 2 muito dedicados, o Matheus estava se entregando demais ao esporte. A minha responsabilidade como padrasto, né, com todo respeito à família do Matheus, mas eu assumi ele como meu enteado, meu filho, aliás, eu vi que ele estava se entregando demais ao esporte. E o Matheus, apesar dessa carinha de menino aí, o Matheus
tem 2 crianças e tem esposa, o Matheus tem uma família, o Matheus trabalha, a gente está falando de atletas, mas eu não coloquei o Matheus no esporte simplesmente para ele não fazer mais nada da vida. Então o Matheus é um adulto que tem as suas responsabilidades, tem a sua família, e eu percebi que o Matheus estava se entregando demais para o esporte. Olha que coisa, olha que insight que eu tive ali de ver o Matheus se entregando demais. E além disso, como eu percebi que o Matheus seria capaz de realizar todos os nossos sonhos como atletas, eu e a Daniela, a gente já corria muito corrida de montanha, e eu percebi que o Matheus poderia se dar muito bem nessa prova. Então foi depois de vê-lo se destacando muito no triatlon, a gente entendeu que ele era muito bom em provas curtas e o Thiago muito bom em provas longas. A gente conseguiu diferenciar isso, conseguimos separar eles dentro do próprio triatlon para se dedicar em provas diferentes. Mas eu percebi que o Matheus, para ele estar mais tempo junto com a família, ele poderia se dedicar a uma outra prova que não demandava tantas horas de treino. Então eu conversei com o Matheus em novembro de 2021. Levamos o Matheus para uma corrida, ele já ri porque foi muito legal. Levamos o Matheus para uma corrida de montanha, onde todos nós já estávamos preparados para aquela prova, já sabíamos, já tinha corrido muitas provas, dezenas de provas de corrida de montanhas. Eu, Daniela, a Natália, o John, todo mundo já corria esse tipo de prova. Mas o Matheus nem conhecia, o Matheus não tinha tênis para corrida, ele não tinha mochila apropriada, ele não tinha nada. Mas ele tinha uma coisa que muita gente não tem, que era vontade de fazer. Então nós levamos o Matheus e ele só foi com a vontade. Só foi com a vontade, mas a gente acreditava muito nele. E nessa prova, a gente tem essa chegada, que inclusive essa chegada é emblemática, porque o Matheus chegou xingando todo mundo, falando que chamou a mãe dele, que não sei o quê, porque ele sofreu muito nessa prova. Uma prova que uma pessoa que não está adaptada, uma pessoa que não tinha um tênis apropriado, que começava 2 horas da tarde essa prova. 2 horas da tarde a largada. Uma largada 2 horas da tarde, você ia correr uma corrida de montanha e ia chegar de noite. Um jovem que nunca tinha corrido corrida de montanha no meio do mato, tudo desconhecido para ele. Mas ele tinha vontade de completar, tinha vontade de realizar. E ele acreditou no nosso sonho de vê-lo como um novo atleta de corrida de montanha. Então, mais uma vez, o Matheus saiu da zona de conforto dele e entrou em mais um sonho nosso de colocar ele como atleta de corrida de montanha. Em novembro desse ano, 365 dias depois, o Matheus recebe a premiação de melhor do ano, aonde desde a primeira prova até hoje, o Matheus entrou no pódio de todas as provas. Então, mais uma vez, eu acredito que eu não errei. 100% de pódio. 100% de pódio, 100% de aproveitamento. Então, mais uma vez, eu não errei em acreditar e escolher uma nova modalidade para o Matheus. Não é que ele tenha que sair do triatlo, não é que ele tenha que parar de correr corridas de rua, mas eu entendi que você ter um olho clínico de perceber a fisiologia de um paciente, a fase de recuperação dele, a capacidade do Matheus de pedalar, poderia ser a mesma capacidade de subir um aclive de uma montanha. Foi aí que a gente começou a fazer esses testes com o Matheus e ele se deu super bem. Tá? Obviamente a Colostro já fazia parte da nossa história, a Colostro já estava como nossa parceira e até hoje é ela responsável por tudo isso aqui que vocês estão vendo, filmando. O Matheus, inclusive, está com o uniforme ali da Colostro. Eu já estou vestido para viagem de férias, mas eu percebi que o Matheus poderia render muito na corrida de montanha. E até hoje está dando só show, mas eu queria que o Matheus contasse um pouquinho da experiência ou inexperiência que ele tinha quando ele chegou na prova de montanha. E assim, doutor, vendo o senhor falar, eu fico até assim emocionado, porque, tipo assim, pouca gente sabe dessa história. Ali, alguns amigos meus de infância sabem dessa história. Mas o primeiro contato que eu tive com a corrida, com o esporte, eu fui jogado em cima do lixo. Pouca gente sabe. E assim, eu fico até emocionado de falar, porque vou contar a história, né? Em meados ali de 7 anos, 6 anos, tinha uma pequena competição no bairro onde eu morava, né? Chamada São Pivete. E essa corrida, né, era para as crianças ter ali o primeiro contato com o esporte. E todo mundo ali da rua se inscreveu, eu me inscrevi, a gente brincando, treinando, e chegou o dia da competição. Dada a largada, e
como o doutor Adriano sabe, eu sempre gosto de largar bem na frente. Eu gosto de sempre me destacar ali, minutos antes da prova, eu gosto de me isolar, fazer a minha concentração. E já na largada, muita criança junta, disparou a largada e não sei como, mas me jogaram totalmente em cima do lixo. E assim, aquilo ali pra mim me mexeu muito, me tocou bastante, porque a partir daquele momento eu caí em cima do lixo, ralei joelho, já larguei tudo, não queria voltar a nada. E num dia o meu pai foi comigo para essa corrida, né, para essa largada. E eu voltei chorando e ele já me esperando do outro lado na chegada. E eu me lembro de uma frase que ele me falou que nunca me esqueço, né? Ele falou: filho, se um dia você cair, você levante com as suas próprias pernas. Você tem a força para levantar. Não deixe se abalar pela dificuldade, pela queda. Levante, e um detalhe, levante cada vez mais forte. Então, isso ali para mim me tocou bastante. Então, toda a largada ali de prova, eu me lembro desse momento. Mas para aquilo eu não me deixei abalar pela aquela derrota que eu tive. Pelo contrário, hoje os meus amigos de infância vê como é minha repercussão no Instagram, vê como as pessoas falam de mim, minha mãe, todo mundo chega para mim: cara, o Matheus Narda, a gente nunca esperava como ele está hoje, como ser humano, como profissional e como atleta, né? Minha mãe fica muito emocionada quando escuta os vizinhos falar de mim. Meus próprios amigos que estavam no dia comigo, que concluíram essa prova que eu caí no lixo, eles hoje me tratam assim como um cara assim muito, desculpa a palavra, mas muito foda. Então isso pra mim fez eu alavancar mais ainda. Então vamos lá, né? Agora vamos voltar aqui para primeiro contato com o trail, né? Que é a corrida de montanha aqui, meus troféus, né? Mostra assim, ó. Aqui, primeiro lugar. 100% de aproveitamento, como o doutor Adriano falou. E aproveitando aqui, eu quero fazer um improviso. Essa prova aqui foi muito importante para mim. É a prova de Maranguape, que o senhor estava inscrito, que o senhor não participou, não pôde participar, que o senhor estava lesionado. O senhor lembra? Lembro, claro que eu lembro. E assim, não é combinado, viu, pessoal? Mas assim, essa prova foi muito importante para mim. Mas eu vejo assim que o senhor recebe muitos presentes assim de atleta, recebe medalha, recebe blusa, né? Então, eu gosto de ser o cara diferente, eu gosto de ser diferente. Então, eu estou dando hoje para o senhor aqui de presente uma prova que me marcou, e eu sei o quanto o senhor queria fazer aquela prova, e esse troféu de primeiro lugar para o senhor guardar é seu. Eita, meu amigo, vamos mostrar, que eu vou deixar aqui agora. Esse troféu é do senhor. Olha só, essa prova que o Matheus está contando, eu estava preparando-se para a Patagônia, estava me preparando para a Patagônia nesse dia aqui. E uns 15 dias antes eu fui fazer uma apresentação de wakeboard. E machuquei as costas. Foi uma brincadeira, né, para uma empresa nossa parceira, e eu machuquei as costas. E aí o meu desespero era que eu não ia conseguir competir na prova que realmente era a minha prova-alvo de 2022. Era uma prova de mais distância na Patagônia Argentina, e eu tinha me lesionado. Então eu estava desesperado porque eu não melhorava, né? A gente estava com o trabalho do Aloysio, um trabalho do fisioterapeuta, mas eu não melhorava. Passavam 5 dias, 10 dias, 15 dias e eu não me recuperava. Eu passei a noite dessa prova aqui, ó. Eu passei a noite fazendo tratamento, tá? Com um aparelho que o Aloysio tem lá para lombar, para eu conseguir competir nessa prova. Eu fui, não estava bem, mas eu fui com toda a equipe, fui com Daniela, John, Matheus, todo mundo que ia competir. E eu fui pensando que eu ia conseguir, mas a dor era tanta e
o pensamento de me preservar me impediu de fazer essa corrida. Eu queria porque seria uma prova que me traria uma boa base do que eu ia fazer lá na Patagônia. Era uma corrida de 24 quilômetros, que depois no final era 30, né? Tem dava isso 28 aqui, em torno de 30. Tem essas coisas nas provas aqui. Você se inscreve para 24, na verdade depois é 30, enfim. Então eu estava inscrito para essa de 24, que ia me dar uma base, porque lá na Patagônia eu ia correr o dobro. E eu precisava de me preparar para isso, mas não consegui. Então eu fiquei a prova inteira. Eu não conseguia sentar. Eu não conseguia ficar em pé. Então, para mim, foi terrível, mas eu não poderia deixar de estar acompanhando os meninos. Então, esse troféu tem grande significado para mim também, porque eu não ia ganhar um troféu se eu corresse. Isso era fato, né? Eu não ia chegar no nível do Matheus. Mas era uma prova que eu queria ter participado. Então, fico muito grato, Mateuzinho, que você tenha lembrado nesse sentido de deixar esse troféu lá no nosso consultório, porque, na verdade, ele vai para lá, é para lá que vai todas as nossas vitórias, e é sempre no plural, nossas vitórias. Não vai ser diferente, esse troféu vai ter o lugar dele reservado lá, porque é lá que a gente guarda essas vitórias. O mais importante não é nem o material, porque pode acontecer um acidente, quebrar, enfim. O mais importante é as lembranças e o que essas lembranças geraram no nosso pensamento, no nosso conhecimento, na nossa vontade de avançar. Matheus é um cara que todos os dias dessa vida eu falo com ele. Falo de manhã para puxar a orelha, falo de manhã para xingar ele. Ultimamente eu tenho elogiado. Eu todos os dias, eu levo a sério essa questão de paternidade com o Matheus, porque todos os dias de manhã eu falo alguma coisa com ele. Falo elogiando que o Matheus agora está bem focado na parte digital, que ele está impressionando, ele está estimulando, ele está motivando muita gente. Isso é super importante. Então, todos os dias eu troco uma palavra com o Matheus, seja de incentivo, seja de puxão de orelha quando eu vejo coisas que eu percebo. Pessoal, cuidado comigo. Eu tenho um olho muito clínico e eu falo, Matheus, hoje você está meio com preguiça, não está não? De vez em quando eu falo para ele, Matheus, isso aqui... Pela postagem do Matheus, eu sei como é que ele está naquele dia. Tá? Coisa mesmo de pai. Não conheço o sentimento de ser pai, mas eu conheço o sentimento que eu tenho por esses meninos, principalmente porque eles realizam o que eles mais querem. E eu só tenho aqui para motivar eles a realizarem isso. Então, nessa coisa do Matheus começar a se destacar para a montanha, surgiu a ideia do Matheus avançar um pouco mais. Só que sempre ele falava comigo, não, mas o meu destino agora, depois da corrida de montanha, é o UTMB. Vocês vão saber depois o que é o UTMB. E ele já começou a rir, porque foi hoje essa mensagem, exatamente hoje, dia 16 de dezembro, de manhã cedo, eu mandei uma mensagem para ele sobre o UTMB, que é o nível mais alto do mundo inteiro relacionado a corridas de montanha. Mundial. É o nível mais alto quando a gente fala das corridas maiores relacionadas à corrida de montanha. E hoje de manhã eu mandei uma mensagem para o Matheus relacionada ao UTMB, que vai acontecer aqui no Brasil. Obviamente a gente tem alguns passos antes de chegar lá. Mas eu quero que o Matheus fale do próximo, e pode falar, tá? Do próximo passo que a gente, juntamente com a Colostro, vai dar em relação a você como competidor de corrida de montanha. É para você falar que a gente está terminando 2022 e vamos começar o 2023 com uma meta muito importante como atleta, como ser humano, como desenvolvimento atlético. Matheus é um acadêmico de educação física que também ele tem muito para contar dos aprendizados que ele tem tido, mas mais do que isso é mostrar que qualquer um pode evoluir, e as mensagens que ele tem passado diariamente no Instagram dele, que todo mundo pode evoluir. Conte um pouquinho, Matheus. Vamos voltar aqui um pouco, né, para as primeiras provas, como o doutor Adriano falou. O meu primeiro contato com a corrida de montanha, né, que é o trail, cara, foi assim, surreal, coisa assim de Deus. Foi tênis emprestado, bolsa emprestada, prova que eu não estava esperando, uma prova que largou 2 horas da tarde, concluiu 6 horas da noite, uma prova de 24 quilômetros que acabou dando quase 30, né? Por que quase 30? Porque tem uma questão da precisão, né? Porque como é uma corrida de montanha, tem lugares que o GPS não pega e a mata é bem fechada. Então, tipo assim, foi o primeiro contato, não tive esse amor. Mas
aquele amor foi despertando essa paixão, fui conhecendo, fui assistindo uns vídeos, fui vendo as técnicas, que a minha primeira prova eu não tive técnica de nada. No outro dia, como o doutor Adriano falou, eu cheguei xingando, chamando minha mãe. Mas esse sentimento pela montanha foi aumentando cada dia mais. Então, conversei com o doutor Adriano, conversei com a minha treinadora, resolvi focar nessa parte de trail. Graças a Deus aí tive um ano espetacular, graças aos meus apoiadores, né, que eu vou contar aqui, que foi a Sanfit, que sempre me apoiou, o doutor Aloysio, sempre me acompanha minhas lesões, né, a minha coach que eu chamo, né, que é a Grace Treinamentos. Mas, tipo assim, o que ficou de mais impactante para mim esse ano foi que eu vou participar de uma prova mundial, de uma etapa do Mundial. E quem foi o primeiro contato que eu fui atrás, o doutor Adriano me apoiou, ele, na realidade ele foi o primeiro contato, mas quem me apoiou, que me escutou, que já segurou na minha mão de entrada, foi esse aqui, ó, Colostro. Gratidão, família Colostro, que eu chamo, porque acreditou e está acreditando no meu potencial. Em abril, estamos focados aí fortemente para abril, vamos aí chegar no topo da montanha. No topo da montanha. Não vou dizer o topo do mundo ainda, mas eu vou chegar no topo do mundo. Mas no topo da montanha, como eu costumo falar, já até adquiri essa frase ali pra mim. Mas, Colostro, tamo junto e vamos chegar assim, no topo da montanha. Abril de 2023, irei fazer, na verdade, 2 provas na Patagônia. A primeira prova é chamada de vertical, que é vertical mesmo. O doutor Adriano já me adiantou ali que é pressão. E no dia seguinte vou fazer uma prova de 42 quilômetros, que dá mais um pouquinho de 42, não é só bem 42. É 45. 45, né? Então já é uma ultramaratona, não é a maratona. Para quem não conhece, a maratona é 42 quilômetros, né? Então já é uma ultramaratona, isso na montanha. E assim, eu vi que no trail a minha vantagem, o que eu gosto e a dificuldade dos outros era a ladeira, era a subida, né? Então era ali que eu evoluía. Porque sempre eu gosto da dificuldade. Ali é a dificuldade que eu descubro quem é o Matheus, que passa um filme na minha cabeça, eu lembro de quem tá comigo, quem tá na chegada me esperando, por todas as lesões que eu passei, minha família, quem acredita em mim, o doutor Adriano, eu não canso de falar o nome dele, quem confia no meu potencial a Colostro, que todo dia eu tenho aquele suplemento para mim, e aquele suplemento surreal que fez a diferença e faz a diferença na minha vida e no meu treinamento, que é a minha recuperação, a minha imunidade, que faz eu ficar bem. Então, muito obrigado mais uma vez, Colostro, e vamos com tudo rumo ao topo da montanha. É isso aí, doutor. Então, que bom, né? O Matheus já contou um pouquinho aí Não é segredo, obviamente não é segredo. A gente vai para essa prova com uma equipe maior, né? Desse ano vai uma equipe maior. Ano passado foi a Daniela e eu. Esse ano vai a Natália, vai Matheus, vai Daniela e eu de novo. O detalhe é que a gente dobrou a dose, né? Eu vou correr um pouco mais, vou correr 70. Matheus vai correr 45, Daniela 45 e Natália vai correr 110. Nossa equipe vai pesada muito mais do que antes, mas muito mais unida também do que antes. Nosso propósito como equipe, e eu vou explicar um pouco porque muita gente fala, da onde que você arruma esses meninos? Só para vocês entenderem, pessoal, e isso praticamente eu não comento na internet, até porque para mim não faz sentido. Muita gente fala, deveria falar mais, deveria mostrar mais isso. Nós temos uma organização não governamental com o propósito de ajudar pessoas no esporte, tá? Nossa ONG, que realmente ela faz sem querer mostrar, ela faz porque a gente acredita que o mundo melhor é construído assim. Quando uma pessoa pensa além do próprio umbigo, uma pessoa pensa que poderia ajudar outras pessoas, e a gente viu que a nossa vida está muito relacionada com o esporte e com a saúde. Então a gente criou essa ONG com o objetivo de ajudar as pessoas, de incentivar as pessoas na saúde e nos esportes. Então muito interligado essas duas esferas. Então a gente traz pessoas que às vezes queriam, mas não sabiam por onde começar no esporte. Então o Matheus foi um exemplo, o Thiago foi um exemplo, vários outros atletas têm passado com a gente e têm se desenvolvido na esfera do esporte, na esfera da saúde, na esfera da madurez, né? A gente vai dando conhecimentos, vai dando ensinamentos.
realmente a gente coloca esses meninos debaixo do braço para dar conselhos que talvez eles não receberiam de outras pessoas. A vida bate duro em todo mundo, né? E às vezes a gente tem que ensinar algumas coisas para que eles continuem em pé. O Matheus é muito forte, o Matheus sabe apanhar, o Matheus aguenta apanhar, mas mais do que isso, nossa obrigação como ONG é ajudar para que as pessoas estejam mais preparadas na hora dessa batalha. E o Matheus tem representado muito bem a gente, o Matheus tem conseguido difundir o que a gente sempre prega, não só na ONG, não só lá na minha página do Instagram, não só aqui no canal. A ideia é que a gente transborde o que a gente tem de melhor. Tá? Então, transborde conhecimento, transborde saúde, e o Matheus tem feito isso, e por isso que a gente tem depositado tantas fichas assim nele. Em abril agora o Matheus vai participar dessa modalidade. Em abril agora o Matheus vai com a gente para a Patagônia, super determinado. A gente está acreditando muito, eu não queria nem falar isso, mas a gente está acreditando muito nessa vitória do Matheus. Com certeza. No vertical. O vertical é uma modalidade nova, modalidade que vai ter o segundo ano, é a segunda vez no mundo que vai acontecer essa prova lá na Patagônia, tá? Então a ideia é que o Matheus consiga representar muito bem a nossa equipe, representar muito bem os brasileiros, representar muito bem essa modalidade lá na Patagônia. Como eu falei desde o início, meu olhar clínico viu o Matheus pedalando muito bem, o quadríceps do Matheus é muito forte e ele vai ser usado para subir a montanha. Com certeza, com todo orgulho, né? E eu queria pegar um ponto, assim, uma chave que o doutor Adriano falou, né? De apanhar, a vida bate. E, tipo assim, quando ela bate realmente para derrubar. Mas é como meu pai me falou, levante cada vez mais forte. E, tipo assim, esse cara aqui que tá na minha frente, o doutor Adriano, me ensina e me ensinou muito a questão do mental, de você ser forte. Ele viu em mim o que estava escondido. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. Essa prova aqui de Palmácia, né, que a gente tem uma cidade que a gente tem aqui, eu tirei o primeiro lugar geral dos 24 quilômetros. E primeiro lugar geral porque só quem ganha é os tops, é o elite ali, entendeu? E, tipo assim, não querendo me engrandecer, mas essa prova aqui foi muito meu mental, porque eu já fui com o pensamento de eu vou ganhar essa prova. Então, a partir do momento que você destrava que eu vou ganhar, eu sou o melhor, essa frase do Cristiano Ronaldo, né, que quem me conhece sabe que eu sou muito fã dele. Essa frase, ele tem várias áreas aí nessa mensagem, né? Várias partes. Muita pessoa interpreta como bem entender. Mas o que eu interpreto, né? Eu sou o melhor. Porque naquele momento eu sou o melhor. Então, quando eu passo por um nível, por um degrau maior, então eu tenho que ser o melhor de novo para me evoluir mais ainda, para me subir no topo da montanha. Então, eu já fui para essa prova aqui já com o pensamento: eu vou ganhar, não importa. Então, a partir dessa prova, quando eu destravei essa parte de que eu não consigo, porque antes, doutor Adriano, eu fazia uma prova sempre ali no meu limiar. Eu não dava o meu 100%. Sempre eu trabalhava ali no meu limiar. Eu vou contar aqui no triatlo, voltando. Eu vou nadar aqui no médio, vou pedalar no médio e vou dar o meu melhor só na corrida. Por quê? Então, se eu fizesse essas três junções, de ser o melhor nos três, com certeza daria tudo certo. Então, quando eu destravei essa questão de que eu vou conseguir, eu vou vencer, cara, tudo mudou na minha vida, tudo, porque você tem uma trava, não, eu vou fazer ali a metade do meu potencial, só até a metade da prova e depois eu vou dar o meu melhor. Não, nessa prova aqui, eu já dei o meu 100% desde o primeiro passo, do primeiro quilômetro até o último quilômetro. Então, quando eu cheguei na chegada, eu não acreditava. Todo mundo fala, cara, tu foi o primeiro lugar geral, tu tem noção de que tu conseguiu? Eu não tô acreditando. Então, quando você vai com essa intenção de ganhar, eu vou conseguir, eu vou fazer, você consegue. Basta você tem que destravar isso, tem que saber trabalhar isso.
Então, quando qualquer ocasião da sua vida que você vai fazer uma prova, estudar para um concurso, você quer ter um shape bom, você vai fazer uma prova, você tem que ter isso na cabeça. Eu vou conseguir, eu vou ganhar. Então, foi essa, doutor. Esse destrave que eu aprendi com o senhor, que eu tive, isso foi muito fundamental, está sendo na minha vida pessoal, profissional e como atleta. Voltando aqui um pouco, né? Hoje eu sou atleta de Trail Run, todo mundo sabe. Sou acadêmico de educação física. Mas, assim, uma coisa que muita gente acha estranha quando alguém vai ver a minha história. Eu trabalho em TI, sou formado em TI, mas o esporte, ele me apresentou outro lado da vida que é surreal. Não desmerecendo a área da TI, agradeço, porque hoje é meu pão de cada dia. Amo também a área de TI, mas só que o esporte, ele tá tomando conta de mim 100%. Graças a Deus, eu tô evoluindo bastante e vou evoluir bastante. Vou dar muito orgulho ainda desse cara. E tamo junto, e bora pra cima. Então falei demais. E rumo ao topo da montanha. Rumo ao topo da montanha, essa é a frase. Rumo ao topo da montanha sempre, em qualquer ocasião da sua vida. Não porque eu sou corredor de montanha, de trail. Não, mas o topo da montanha, em qualquer ocasião que você queira chegar. Sempre acima. E quem chega lá em cima tem as melhores vistas, viu? Pode ter certeza. Bora. Então, o Matheus falou sobre a interpretação da frase do Cristiano Ronaldo, de ser o melhor. Sempre eu começo as manhãs conversando com o Matheus sobre algumas frases, sobre frases que ele posta, como ele motiva outras pessoas, como ele pode, como essa informação pode chegar em outras pessoas. Às vezes, que eu falei que eu puxo a orelha dele, às vezes Matheus, será que essa frase vai ser bem interpretada, não sei o quê? Então, de vez em quando ele escreve algumas frases e a gente vai discutindo se isso era o melhor naquele momento, né? O Matheus é um cara que, apesar dele estar se dedicando totalmente ao esporte, você pode estar se dedicando totalmente ao esporte, mas às vezes a gente tem que assumir algumas responsabilidades sobre o que posta, porque tem família, tem trabalho, então algumas coisas a gente tem que pensar nisso. Sempre quando ele fala rumo ao topo da montanha, eu acho que isso motiva muita gente, porque é uma demonstração de que o que ele quer é chegar lá em cima. Só que sempre, e eu vou dizer porque eu já subi no topo da montanha, dessa montanha que ele vai subir... E eu vou subir, olha... Dessa montanha que ele vai subir, em abril, eu já subi. Inclusive, a distância que eu vou fazer esse ano foi a que ele fez. Então, papai já tá bem mais experiente, né? Vai me indicar ali o caminho das pedras, né? Aí só me guiando, ele vai por esse canto aqui, meu filho. Agora, esse ano, ele foi mais atrevido, né? Vai fazer uma distância mais longa, mas é isso aí. Então, assim, quando o Matheus fala rumo ao topo da montanha, que eu falo para ele das experiências... É indiscutível que o Matheus corre 10 vezes mais rápido do que eu. Não é a competitividade entre a gente. É a madurez de, por exemplo, dizer para ele que quando ele chegar no topo da montanha, ele está na metade do caminho. Então, a madurez, ela não é pensar somente que lá em cima vai ser as mil maravilhas que vai ter a melhor vista. Vai ter a melhor vista, mas você ainda não chegou no destino. Então, quando você achar que está muito bom, você ou você que está competindo em qualquer outra coisa, pense que pode ser que dali para frente não vai ser tão bom assim. Justamente. Né? A minha é como o Everest. O Everest, ele é rodeado por várias montanhas, né? Se eu não me engano, são 8 montanhas. Tem até um documentário que o Dr. Adriano assistiu. Então, tipo assim, a montanha que o escalador vai subir, ela já é super alta. Então, quando ele chega no topo, ele já vê outra montanha acima. Então, ele vai subindo. Então, quando ele chega no outro, é que ele vê o Everest. Aí, cara, tem outra montanha. Então, é isso que o senhor falou. E, às vezes, a pior etapa é a de descer a montanha. É a de você cair. É a de você que estava lá em cima ter que descer. Você que está no topo, não acredite que você vai ficar o tempo todo no topo. E assim, doutor, o senhor falou uma coisa que é super interessante. Por incrível que pareça, a parte de descer é a parte que você tem que ser bem mais técnico, bem mais fortalecido. Porque se você não for bem técnico e bem fortalecido, você cai. Você cai.
O Matheus vai falar de cair comigo, gente. Olha esse dedinho aqui, ó. Nessa prova, na descida eu caí. Caí, literalmente caí. E quebrei esse dedinho aqui, mas já tá 0 km. De vez em quando vocês vão perceber que ele fica meio atravessado aqui. Mas é isso. O que eu quero dizer é que uma das frases que o Matheus gosta de repetir e é super motivador, rumo ao topo da montanha. Mas quando chegar nesse topo, ainda não é o fim. Não. E foi o que eu falei hoje de manhã na live, que a minha proposta de ir novamente para a Patagônia, poderia ir para qualquer outra parte do mundo, fazer uma nova prova. Primeiramente que a nossa equipe decidiu ir para lá de novo. A nossa equipe decidiu agrupar com mais atletas e a gente vai para lá de novo, para a Patagônia. Primeiro porque a gente está acreditando nesse potencial do Matheus. A gente vai acompanhar a Natália, que vai numa prova maior. E também porque a gente acredita que talvez lá a gente encontre o nosso limite. Mas a nossa busca, como o Matheus tem a frase dele, de rumo ao topo da montanha, eu te digo uma frase que eu falei hoje na live e eu repito sempre. Ainda não encontrei o meu limite. Não tem não. E é atrás dele que eu tô indo. Então por isso que eu dobrei a distância e que em abril a gente vai estar representando isso aí. Matheus, a gente vai ter que falar de você, não é de mim, não é da nossa prova, é de você. Eu queria que você falasse um momento. Claro que o nosso objetivo aqui da live é a gente motivar outras pessoas a fazer o que a gente faz. Talvez não da mesma forma. Mas eu queria que você falasse algum momento em que você pensou em desistir de tudo isso. Porque a gente tem uma frase na nossa camisa que está escrito: desistir não é uma opção. E nunca será. Nunca será uma opção. Então fala aí, Matheus, se você pensou em algum momento. Várias vezes. Várias vezes. Por lesões. Lesões é o que abala muito o meu psicológico. Lesões. Graças a Deus, a minha família, ela me ampara muito bem. Eu falo minha família, incluindo aqui o Dr. Adriano. Que essa minha última lesão aqui, cara, foi ele e o Dr. Aloysio foram fundamental e foi ele que puxou. E mais uma vez eu aprendi, mas várias vezes eu falo aqui pra vocês. Várias vezes pensei em desistir. Aí todo mundo pensa que não, na primeira queda... Não, já passei por várias quedas, várias lesões. Várias lesões e isso entristece muito um atleta. Quem é atleta que tá aqui assistindo sabe do que eu tô dizendo. Cara, você se lesionar, não, vou abandonar tudo, não quero mais essa vida de atleta. E também a questão, junto àquela questão financeira, que você tem que comprar tênis, suplemento. E tipo assim, Deus tem um propósito na nossa vida e Ele coloca as coisas certas e as pessoas certas no momento certos. Muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu tava precisando de uma coisa e do nada apareceu um WhatsApp pra mim ali, Dr. Adriano. Ei, cara, vem aqui hoje pegar um suplemento pra teu cara, como tava precisando. Ei, cara, vai lá e fala com a Aloysio que vai dar certo, não sei o quê. Fui lá e falei com o Dr. Aloysio, me recuperei. E assim, eu não vou falar agora, vou passar essa parte pra ele, mas eu aprendi muito nessa minha última lesão. Foi até uma lesãozinha parecida, né? Todo mundo fala, quer ser famoso igual o Neymar. Não, mas eu tive a lesão primeiro, até brincando, eu tive a lesão primeiro, depois foi a do Neymar. Então, doutor, explique aí um pouco o que foi que aconteceu. Eu explico do começo ou não? Pode começar da parte do caramba aí. Primeiro a coisa é o seguinte, essa lesão dele não foi uma lesão atlética, né? O Matheus teve uma lesãozinha atlética, ele competiu uma corrida antes dessa daqui, ó. Antes dessa que ele ganhou. Aliás, foi nessa que ele ganhou. Foi nessa que eu ganhei. Nessa que ele ganhou, que ele começou que ele se queixou dessa dor. Quando ele voltou dessa prova, ele estava se queixando dessa dor. Começou a se recuperar e o Matheus se envolveu num acidente de trânsito. Um acidente bem leve, Isso. mais leve, que deixou um machucado sério. E nessas horas, aprendam isso. Nessas horas em que a gente tem uma certa dificuldade, em que a gente talvez não tem muito o que dar, na verdade naquele momento a gente precisa receber, é onde a gente conhece realmente quem está do seu lado. Porque quando você está na frente, quando o Matheus está no pódio, quando o Matheus chega em primeiro ou ele se destaca, muita gente reposta ele, muita gente marca ele nas postagens, muita gente comenta comigo.
Quando o Matheus, por algum motivo, desaparece da internet, porque está lesionado, porque não está competindo, porque não está treinando, porque não está fazendo os vídeos motivacionais que ele faz de manhã, pouca gente lembra disso. Então, eu deixei meio o Matheus de castigo, porque eu estava vendo, deixei ele de castigo mesmo. Meu filho eu tenho que pôr de castigo. Falar nisso, minha mãe tá ali, ó. Já já eu te mostro, viu? Minha mãe veio me acompanhar hoje. Deixei o Matheus de castigo para mostrar para ele que o tratamento de lesões começa na prevenção. A gente já sabia desde o início que o Matheus precisava de tratar. Eu procurei alguns fisioterapeutas que talvez vai estar assistindo isso aqui agora, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu procurei alguns fisioterapeutas não porque eu não queria que o Aloísio tratasse ele, pelo contrário, porque eu queria mostrar exatamente quem está junto com a gente na dificuldade e quem está junto com a gente só nas facilidades. E os fisioterapeutas se negaram a tratar o Matheus, independente do motivo que seja, e não quiseram tratar o Matheus. Eu não queria que o Matheus fosse nessa última etapa, exatamente para poupá-lo, porque a gente estava preparando esse outro processo dele. Mas ele queria muito, era igual aqueles meninos que só querem isso. O Matheus só falava disso, só falava dessa última etapa, porque a gente já sabia que o Matheus ia ganhar como o melhor do ano, mas ele queria pontuar nessa última etapa, porque corria o risco dele não ser o melhor do ano. Só dele cumprir a etapa, ele já estava pontuando, e ele já ia ser colocado como o melhor do ano. Se ele não fosse, talvez o segundo colocado, o adversário, poderia pontuar mais e não ter a chance, o Matheus não ter a chance de ser o melhor do ano. Coisa de menino que queria o negócio e eu tive que explicar para ele. Mas a gente deixou o Matheus castigado. O Aloísio sabia que ia tratar ele, a gente estava dentro de um tempo hábil para isso, mas foi o momento de experimentar quem é que realmente a gente pode contar nas horas difíceis. Mas eu já sabia, a gente já tinha combinado, o Aloísio já estava ciente, o Matheus nem sabia disso, mas o Aloísio já estava ciente que a gente ia tratar o Matheus na última semana, que era o tempo hábil para recuperá-lo para essa prova, mas a gente deixou ele algumas semanas de molho para ele não treinar exatamente para facilitar o nosso treinamento, mas para mostrar para ele que algumas pessoas só vai estar do lado dele quando ele estiver na vitória, quando ele estiver no pódio. E aí os fisioterapeutas se negaram a ajudar esse processo, mas a gente já tinha o plano B. E eu falei para ele essa semana sobre o plano B. Sempre eu tenho um plano B. Isso eu levo comigo para a vida. Sempre eu tenho um plano B. Então eu já tinha um plano B juntamente com o Aloísio, e foi quando eu falei, vai lá e fala com o Aloísio agora, porque já estava dentro do prazo que a gente tinha pré-estabelecido. Matheus, vai lá e fala com o Aloísio hoje. E aí o Matheus foi. Mas agora ele aprendeu que não é para procurar o Aloísio só nas lesões. A forma de você tratar a lesão é evitá-la. É tratar na prevenção, é procurar o seu fisioterapeuta, procurar o seu preparador físico quando você não está sentindo nada. Procurar um fisioterapeuta quando tem dor é você só querer colocar um band-aid ali. Quando você procura um fisioterapeuta para fazer um tratamento, procura um preparador físico para você evitar uma lesão, faz um treinamento específico, você vai evitar muito mais. Então estava tudo planejadinho para o Matheus recuperar dessa prova, dessa lesão, e correr nessa última etapa. Era simplesmente para ele ir lá e correr. E aí o jovem foi, correu e entrou no pódio mais uma vez. Na última prova, que era só para se recuperar. Era só para ele pontuar. Matheus foi lá e coroou o ano com mais um pódio. Então é um menino fora da curva, é um prodígio nesse sentido, mas muito porque ele tem essa mentalidade de querer mais, querer mais, querer mais. Mas a gente, como educador, eu acredito que é essa a minha missão aqui, a gente fez o Matheus ficar um pouquinho de castigo para ele aprender a prevenir as lesões. Tá? Foi um acidente de trânsito, não tem culpado na história. Ele já vinha de uma lesão, da lesão que o Neymar imitou ele, né? O Neymar uma pequena ruptura no tendão. Foi bem semelhante. É uma lesão muito comum, né? O Matheus teve nessa corrida que ele ganhou, mas que se agravou um pouco mais com um acidente de trânsito. Então a gente deixou ele de castigo para ele aprender. Então, pessoal, primeiro, escolha bem quem você pode confiar na hora que você vai precisar. Porque na hora que você está muito bem, muita gente está do seu lado. Muita gente, né? Para diversão, para levantar o troféu de campeão
vai ter muita gente. Para tirar foto do seu lado, vai ter muita gente. Mas na hora que você mais precisa, não vão ser muitos, tá? E é uma coisa que eu sempre falo com o Matheus, já em relação a isso, já falei isso outras vezes com ele, principalmente nessa etapa que a gente está agora de captação de patrocínios para essas provas, seja interessante antes de ser interesseiro. Lembra que eu já te falei isso? Lembro. Seja interessante antes de ser interesseiro, porque muitas vezes as pessoas só interesseiros, só através da vontade de realizar algo para eles. E eu sempre falo com o Matheus para ser interessante, para que outras pessoas consigam absorver o que ele está transbordando. Então, ser interessante antes de ser interesseiro é fundamental para uma boa relação entre as pessoas, e é isso que a gente faz aqui. Fazer o Matheus transbordar, fazer todos nós sermos interessantes antes de sermos interesseiros. E aí o Matheus agora já sabe que o Aloísio já sabia e que a gente tinha deixado ele de castigo exatamente para ele aprender. Né? E assim, doutor, inclusive, né, eu quero complementar aqui, agradecer mais uma vez, doutor Ado Luiz, aí, pelo trabalho brilhante que ele faz e vem fazendo comigo todos os anos. A gente se conheceu quando o doutor ainda tinha um escritório no Cumbuco, né? A gente estava iniciando e tudo. O doutor Aloysio, desde lá, sempre caminhou comigo, sempre me tratou, sempre cuidou do meu, que eu chamo da máquina, né? Sempre é ele que está ali. E, tipo assim, como o doutor Adriano falou, previna antes. Assim, o atleta também tem suas fases. Ele tem que saber amadurecer. Então, ele tem que saber prevenir, tem que saber tratar. Não tem que procurar o fisioterapeuta só naquele momento. Mas também tem que tratar, tem que prevenir. Tem que ter aquele diálogo com o fisioterapeuta. Ele tem que entender você tem que explicar para ele onde é que tá doendo, como foi. E, tipo assim, o tratamento que o Dr. Aloysio fez comigo da última lesão do tendão foi super rápida. Ele até mandou um vídeo para mim, o Dr. Aloysio, né? Teve o vídeo que repercutiu bastante nas redes sociais do Neymar, né? Falando de fisioterapeuta. E ele falou, Matheus, eu lembrei da gente. Porque quando o doutor Adriano falou primeiro com ele, depois falei com ele, o doutor Aloysio falou, Matheus, pode vir 22 horas. 23 horas eu tava no doutor Aloysio me recuperando para a prova. Tava lá, eu vi que ele tava cansado, com sono, mas tava lá me tratando. E eu respondendo, tem que ter essa resposta do atleta, tem o querer, tem que ter essa vontade de que vai dar certo, eu vou me recuperar. Então, é um grupo que trabalha mente e corpo, entendeu? A mente passa aquela confiança pro corpo, o corpo transmite a confiança. Então, atleta, você tem que amadurecer, você tem que procurar, você tem que conversar com o seu nutricionista. Quero mandar um abraço aqui pro Wagner, meu grande amigo. Tem que conversar com o seu médico, principalmente, doutor Adriano, se prevenir, fazer exames, saber como está o corpo, como o atleta tá, porque fisicamente você tá muito bem, mas vamos prevenir, vamos tratar, e é isso aí. Então, Matheus, trouxe água para você, viu? Você não pode adoecer agora, muito não. Muito obrigado, papai, viu? Você não pode adoecer agora, não. Pessoal, a nossa ideia era essa, trazer o Matheus aqui. A gente tem que se despedir, né? Em algum momento a gente tem que se despedir. Despedir de vocês no sentido, no canal aqui, para vocês entenderem que o Matheus, ele não vai vir aqui a única vez, não é a primeira. Não. É a primeira, aliás, é a primeira de muitas. Várias. Né? De várias. A gente está indo rumo ao topo da montanha, depois rumo a outro topo. Mas é o primeiro momento do Matheus aqui no canal, é o primeiro momento do Matheus aqui nesse podcast. Mas como a gente vai estar fazendo agora uma continuidade das preparações do Matheus para essa prova, para essa primeira prova de abril, ele vai estar mais frequente aqui, tá? Sim. O Matheus está entrando também na área motivacional do esporte, ajudando outras pessoas a se encontrarem no esporte. Então vocês vão ver várias postagens do Matheus aqui nos meus stories lá do Instagram. Porque eu fui ajudado, né, doutor? O senhor não está lembrando disso, o senhor me ajudou. Então eu tenho que transbordar, como o senhor disse, para outras pessoas. Não é ser só reter ali para você, não. Você tem que ter o retorno, tem que ajudar outras pessoas. Sempre fala, ó, pode me chamar aí no direct.
eu vou procurar um meio e a melhor forma de lhe responder, eu vou atrás, a gente conversa. Ah, Matheus, eu tô sentindo isso. Então, cara, vamos lá, vamos ver isso aqui. Então, tem que ter aquela motivação, você tem que estimular. É como o senhor disse, o exemplo arrasta. Então, se eu tô arrastando pessoas, eu tenho que dar exemplo, né? Eu tenho que ser exemplo, né? Na minha vida profissional, na minha vida atlética. Então, é isso aí. Temos que dar exemplo todos os dias das nossas vidas. Pessoal, eu falei que no comecinho aqui que eu ia falar sobre essa prova, e aí eu comentei, né? Às vezes a gente não entende muito bem como é que chegam os sinais. E aí hoje de manhã eu falei com o Matheus de um sinal, de uma vez que ele me falou que o sonho dele e que um dia ele chegaria nessa maior prova do mundo, que é a Mont Blanc, da versão lá da UTMB. Isso. E o detalhe é que hoje de manhã, hoje, dia 16 de dezembro, aliás, você deve estar assistindo isso aqui hoje no dia do Natal, né? Essa live ela vai ser posta aqui na internet no dia 24 de dezembro. Mas hoje, no dia 16 de dezembro, quando a gente está gravando isso aqui, eu escrevi para o Matheus hoje de manhã, porque abriu as inscrições e nunca teve, é inédito isso. Mas como a gente jogou para o universo acreditando que a gente chegaria lá, abriu-se as inscrições 3 dias atrás do UTMB na versão Brasil. Então, já estou colocando de antemão para Colostro já ficar de alerta, porque prepara Colostro. A gente vai também para Paraty em setembro para competir a primeira versão do UTMB Brasil. E acho que a equipe vai estar maior até lá. E é mais um Mundial, viu? Mais uma etapa. Mais um Mundial. Mais uma etapa do Mundial. Então, só para vocês entenderem que a gente, quando quer alguma coisa, é só você jogar para o universo e fazer por onde que as coisas vão acontecendo. Tá bom? Mateuzinho, obrigado. Você está aqui. Se você quiser deixar uma palavra final aí. Aliás, final não, né? Porque vai ter outros momentos. Mas se quiser deixar algum conselho, algo para os meninos aí. Mas de qualquer forma, antes de qualquer coisa, eu peço para você se inscrever aqui no canal. Não esquece de comentar, não esquece de colocar o que você entendeu, o que você gostou. Se fez sentido para você, compartilha esse vídeo com outras pessoas que acreditam nos sonhos, mas que talvez não estavam tendo tanta força assim para progredir no que deseja. Então, deixa as palavras últimas com o Matheus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, é isso aí. Nos veremos ainda na nossa preparação até abril, né? Patagônia, voltarei novamente. Mas assim, pessoal, vendo tudo que eu conquistei e que eu vou conquistar, o que eu digo para vocês. Se você parar no caminho da montanha, sempre olhe para cima, que o topo é lá o seu lugar. Lembrando que o Dr. Adriano falou, quando você chegar no topo da montanha, você vai ver outra montanha. Então, não se tropeçar, caia, mas levante cada vez mais forte. E sempre acredite. Acredite nos seus sonhos. Acredite. Estejam próximo de pessoas que acreditem no seu sonho. Doutor Adriana Colostro, muito obrigado por estar aqui promovendo esse podcast aqui super bacana. Abrindo oportunidade mais e mais para as pessoas, para os atletas, para o esporte, né, para a vida, para não só voltado mais para o esporte, né, mas para aquelas pessoas que têm um sonho. Ah, doutor Adriano, eu tenho um sonho de ter um shape legal, um corpo legal. Mas acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial e confie nas pessoas que estão ao seu redor. Confie, se jogue, se lance. Que, como o doutor Adriano falou, o universo ele é surreal e Deus é maior ainda. Então, pessoal, vamos rumo ao topo da montanha. É isso aí. Valeu, gente. Forte abraço. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, Tamo tchau. junto.